Tem um vídeo na internet que aparece 5 pessoas, parece que tem advogados no meio, juízes, não sei. E eles falam sobre um texto que o Elon Musk, expôs, né, nas suas redes sociais, entre Alexandre de Moraes e engenheiros responsáveis pelo processo de votação. Isso é um texto que se refere ao primeiro turno das eleições de 2022. Eu estou rouco porque eu gritei muito gol do Botafogo. Eu sou um pouco Botafogo também. Eu sou cruzeirense e botafoguense. Então, estou muito feliz com a vitória do Botafogo. Então, eu estou um pouco rouco, tá bom? Vocês não reparam, não. Mas vamos lá. O que aconteceu? Eu vou trazer para você essa estampa, né? Que parece que é sabe quando você faz divide a tela entre pessoas e várias pessoas falam juntos? Então, né, nós vamos fazer isso aqui. É o que eles chamam de Zoom, né? Tem um aplicativo que chama Zoom que você faz isso. E aí, é sobre o primeiro turno. E nós temos que avaliar se essa fala, se esse texto que o Elon Musk publicou, referente a um diálogo do Moraes com os engenheiros, né, do sistema de votação, os operadores, né, do processo de apuração do primeiro turno, que são funcionários do TSE. Vamos entender isso na prática? Então tá bom. Deixa eu me apresentar, eu sou João Paulo Guimarães, estou falando direto de São João del Rei, a capital brasileira da liberdade. Aqui é Minas, e Minas é um estado de espírito. Esta é a CCI número 439 da Comissão Cidadã de Inquérito, criada para chegar à verdade e pacificar o país. Então vamos aos áudios. Vocês vão estudar comigo, né? Porque tem um lance nesse áudio aí, que o rapaz que estava lendo esses diálogos que foram transcritos pelo Elon Musk, ele coloca uns horários lá que eu acho que não reflete com a realidade. O texto pode ser real, mas os horários que ele fala que o texto ocorreu é que eu acho que está errado. Os textos devem ter ocorrido após as 17 horas, entre Moraes e esses profissionais do TSE. Na época, Moraes era o presidente do TSE, né, que administrava esse processo eleitoral. Então vamos ver o que aconteceu nesse diálogo. Doutor Carlos Alexandre, antes da primeira parcial do primeiro turno às 15 horas, o que aconteceu? Não pode ser no primeiro turno, não. Viu? Essa é a gravação tentando repetir a voz deles. Vou repetir. Não pode ser no primeiro turno, não, viu? Tem que ter vitórias apertadas nos 2 turnos. E o maldito não pode sair na frente. É muito importante isso, porque vai ser corroborado pelas pesquisas. Fica tranquilo, ministro. O troço vai dar conta, está bem calculado. Após a terceira parcial do primeiro turno, às 16 horas, porra! Esse teu troço, entre parênteses algoritmo, está errado. O cara está disparado na frente. Calma, ministro. O troço tem que ter um histórico para ser recalculado. Calma! Do jeito que a coisa, ele vai ganhar no primeiro turno. Fica tranquilo, ministro. Estou acompanhando de perto todos os dados que o senhor tem me passado. O algoritmo vai agir após as 17 horas, quando teremos dados mais confiáveis para alterações. O cara teve muitos votos mesmo. Após a quarta parcial do primeiro turno, às 17h30, viramos! Parabéns! Trabalho excelente! Vou pedir para triplicar sua grana. Bem, eu fico curioso com essa coisa do horário, entendeu? Porque como é que esse diálogo podia acontecer às 16 horas, né? Você ainda não tinha apurado. Então,
ou o rapaz leu errado aí, tá certo? Porque, né, ou então o TSE tem como saber como os votos estão entrando a partir que a urna entra. Isso aí parece que não é desconhecimento nosso, né? Se é do TSE, eu não sei. Eu não sei se esses votos que estão sendo computados, eles são instantaneamente lançados lá no TSE. Para falar isso, a partir do diálogo acontecer às 15 horas, preste atenção nos horários que ele se refere, né, a esse diálogo. Doutor Carlos Alexandre, antes da primeira parcial do primeiro turno às 15 horas, o que aconteceu? Não pode ser no primeiro turno, não. Viu? Essa é a gravação tentando repetir a voz deles. Bem, isso foi às 15 horas que ele falou, tá certo? Então, 15 horas, 3 horas da tarde. 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5. Ainda tinha 2 horas para encerrar o período de votação. Se esse diálogo aconteceu às 15 horas, então tá valendo, porque ele está dando orientação para os operadores lá, né? Mas vamos continuar ouvindo. Vou repetir. Não pode ser no primeiro turno, não, viu? Tem que ter vitórias apertadas nos 2 turnos. E o maldito não pode sair na frente. É muito importante isso, porque vai ser corroborado pelas pesquisas. Fica tranquilo, ministro. O troço vai dar conta, está bem calculado. Após a terceira parcial do primeiro turno, às 16 horas... Bem, após a parcial do primeiro turno, às 16 horas, então aí eu acho que esse cara leu errado. Entendeu? Talvez esse cara não leu certo. Porque quando já deu a parcial, é depois das 17 horas. Tá certo? Então, na hora que ele estava gravando ali, ele pode ter vacilado. Mas vamos ouvir de novo, que ele vai falar após as 16... Vamos ver aqui. Conta, está bem calculado. Após a terceira parcial do primeiro turno, às 16 horas... Entendeu? Ele fala após a terceira parcial do primeiro turno, às 16 horas. Então não pode ser às 16 horas. Ou, no máximo, às 6 horas. Porque a terceira parcial, ele confundiu às 16 horas com 6 horas. Tá certo? Então esse é um ponto que eu estou chamando a atenção para vocês. Vamos escutar. Porra! Esse teu troço, entre parênteses algoritmo, está errado. O cara está disparado na frente. Calma, ministro. O troço tem que ter um histórico para ser recalculado. Calma! Do jeito que a coisa, ele vai ganhar no primeiro turno. Fica tranquilo, ministro. Bem, eu quero chamar a atenção para esse diálogo, que isso me despertou um start aqui. Se esse diálogo realmente existe, o Elon Musk está certo no que ele postou, o que a gente entende é que o Alexandre de Moraes não conhecia como é que o processo operava no TSE. Vamos supor que ele imagina que os caras tinham um esquema para fazer a virada. Mas pelo jeito que ele falou, ele ficou inseguro. Ele falou, vocês estão fazendo errado. Se vocês me falaram que ia acontecer isso, o cara disparou, ele vai ganhar no primeiro turno. Então, essa insegurança do Moraes faz a gente pensar que ele não conhecia o esquema do pianista, tá certo? Isso faz a gente pensar também, porque é o seguinte, quem conhece o esquema, se é que tem esse esquema, nós estamos falando aqui, né, baseado nas experiências que a gente tem ao longo do que a gente apurou. A aliança que aconteceu entre Alckmin e Lula começou a acontecer num diálogo entre o sócio de Alexandre de Moraes, é o histórico que a gente tem lá no escritório dele, de advocacia, né, um ex-sócio dele lá, o da mulher dele, com o Fernando Haddad. O Fernando Haddad era o cara mais ligado ao Lula.
Ele foi candidato na época do Bolsonaro, perdeu. Então ele ficou muito assim, muito próximo. Você como se assim, eu sou o sucessor do Lula, aquela coisa toda. Então, quem fez a ponte para aproximar o Lula do Moraes, quer dizer, o PSDB do PT na época, veio dessa articulação aí de bastidores. Então, o Alexandre de Moraes e o Geraldo Alckmin falaram, a gente foi um fracasso na eleição, ficamos menos de 5%. Né? Isso lá quando ele disputou com o Bolsonaro, né, em 2018. Então não tinha expectativa nenhuma de Alexandre de Moraes conseguir fazer que o Geraldo Alckmin ganhasse de novo as eleições do Bolsonaro. Entendeu? Então, a expectativa era assim, olha, o Lula consegue. Aí o Haddad fez essa costura. Falou assim, olha, a gente sabe como é que a gente faz para ganhar. Entendeu? Mas aí você precisa tirar o Lula da cadeia para a gente poder fazer essa parceria. Desde que o Geraldo Alckmin entre de vice. Aí a gente faz essa parceria. Bem, nós estamos fazendo uma análise aqui, entendeu? Sobre esses elementos. E aí o que foi feito? Foi acordado entre os ministros, né? É o que a gente leva a raciocinar do Supremo. Olha, nós temos que anular a condenação do Lula para ele que possa sair para disputar as eleições com o Geraldo Alckmin de vice. É o único jeito de tirar o Bolsonaro. Vocês topam? Estamos juntos. Entendeu? Então vamos analisar por esse ângulo. E aí descondenaram Lula e anularam muitos processos da Lava Jato, né? Vamos dizer assim, vamos fazer de conta que não aconteceu e vamos juntar os pauzinhos para a gente voltar ao poder. Tá certo? Acontece que eu acho que o PT não entregou o esquema de como é que ele faz, né, a questão do pianista para o Alexandre de Moraes. Me parece que até novembro, né, até outubro, primeiro turno de 2022, Moraes não sabia disso, pela insegurança que ele apresentou, né, durante o processo de apuração. E os técnicos do TSE acalmando ele lá. Não, fica calmo, vai dar certo. Está entendendo? Então vamos analisar de novo essa fala e vou dar uma continuidade para vocês verem que os técnicos falam que vai acontecer depois das 17 horas. Não, calma, depois das 17 horas, as urnas que vão chegar, entendeu? Depois das 17 horas, que chegam mais tarde, é onde acontece o pulo do gato. Escuta se isso não está no diálogo. Tem um turno. Fica tranquilo, ministro. Estou acompanhando de perto todos os dados que o senhor tem me passado. O algoritmo vai agir após as 17 horas. O cara falou o algoritmo. Eu não acredito nesse negócio de algoritmo, não. Eu acredito no pianista. Tá certo? Mas aí o Moraes não sabia da história do pianista. Não alcançou a dimensão que é a organização do pianista. Então, eles iludiram o Alexandre de Moraes. Falaram assim, nós temos um esquema, nós não vamos falar qual. É o que eu estou entendendo. Não sei se você está entendendo isso. Certo? Então, ele fala que depois das 17 horas é que o negócio vai acontecer. Então, vai vendo. Quando teremos dados mais confiáveis para alterações. O cara teve muitos votos mesmo. Após a quarta parcial do primeiro turno, às 17h30. Bem, a quarta parcial do primeiro turno, às 17h30. Bem, essa quarta parcial deve ter acontecido só dentro do TSE, porque ela não veio a público, no meu modo de entender. Porque a virada aconteceu por volta de 20 horas. Então, o Alexandre de Moraes está acompanhando de dentro do TSE
os dados que estão que tá chegando lá. É o que eu estou entendendo. Antes de se tornar público. Tá entendendo? Então ele falou, cara, só tá chegando o Bolsonaro aqui, cara, vai dar Bolsonaro. Aí ele, calma, vai chegar mais depois das 17 horas, os que estão chegando depois, vai virar um negócio, calma. Vai prestando atenção. Viramos, parabéns, trabalho excelente, vou pedir para triplicar sua grana. Obrigado, ministro, ainda teremos o segundo turno. Bem, antes de chegar nesse cara, vamos entender aqui. Aí, ou seja, por volta de 17h30, ou seja, né, que eu não acredito que seja 17h30, seja mais tarde um pouquinho, né, os dados que foram chegando aconteceram depois das 17h30. E aí chega mais tarde, porque tem essa coisa de chegar no, né, tirar da zona eleitoral, levar para o TSE, e lá no TSE, não, levar para né, a zona eleitoral, da zona eleitoral enviar. Alguns são enviados direto da sessão eleitoral em lugares muito afastados, tá certo? Mas vamos entender assim, que no espaço de meia hora, né, conseguiu-se fazer um volume grande de votos pelos pianistas que ajudasse. Então, fechou a sessão eleitoral, o pessoal mandou ver, entendeu? Aí cresceu os votos do Lula para ultrapassar o Bolsonaro, tá certo? Então, à medida que vai acabando as urnas que estão chegando, vão ficando poucas urnas. Aí essas urnas vão ficando na mão do pessoal, né? Ó, continua virando aí. Então, as urnas vão sendo entregues e vai diminuindo o número de urnas na mão dos mesários. Então, essa viradinha que vai acontecendo, aí começa a dar aquela diferença. Aumentou pouquinho. Então, depois de uma certa hora, fica aquela margem aumentando muito pouquinho, que é para dar uma margem superior, para dar uma diferença de um voto para outro. Agora, baseado nisso, como ele falou que os técnicos alertaram o Moraes que depois das 17 horas o negócio ia pegar, aí vem a fala do atual ministro do Supremo, que é o Flávio Dino, que na época estava se candidatando a Senado, né? Ele tinha largado o governo do Maranhão e se candidatou ao Senado. E Senado é voto majoritário, né? O pianista pode entrar correndo ali que ele faz. Vamos analisar uma fala dele, que parece que foi em 2012, né? Presta atenção. Ministro, ainda teremos o segundo turno. Um ano atrás, como relator da reforma eleitoral, parecia premonição, eu dizia, acolhendo uma proposição do PDT, de que havia necessidade de aprimorar o sistema de urnas eletrônicas no Brasil. E essa eleição, a qual eu vivenciei um ano depois, quer dizer, um ano atrás eu já pensava assim. E hoje tive a oportunidade, não gostaria de ter tido, mas tive a oportunidade de ser vítima de um processo que precisa ser aprimorado, precisa ser melhor auditado, precisa ser melhor acompanhado, que é o sistema das urnas eletrônicas. Como é que se dá a votação eletrônica? Como é que se evita o eleitor votando por outro? Que foi esse debate no Supremo da carteira de identidade, que foi mal colocado, que foi mal posto. O Congresso estava certo ao exigir pelo menos o documento de identidade com foto. Por quê? Porque evita, diminui as fraudes, porque o caminho seguinte era a Justiça Eleitoral tirar daquele livro de eleitores o número do título. Porque é o número do título ali que permite que o mesário vote pelo eleitor que não foi, ou pelo eleitor que morreu. O que acontece hoje? Das 5 horas da tarde, o mesário verifica lá em consórcio com os fiscais, verifica os eleitores que não compareceram, porque não foram, porque morreram, porque viajaram. Com o número do título, ele libera a urna eletrônica e vota quantas vezes ele quiser. Então esse é um tema da maior gravidade. E nós estávamos certos na elaboração da lei. E aí tem umas postagens do Flávio Dino, olha lá, 13/5/2012. Sim,
facilmente. Se uma pessoa-chave que controla as urnas eletrônicas quiser alterar o resultado, é possível. Outra postagem dele, 8/11/2013. Hoje em Recife, vi a comprovação científica de que as urnas eletrônicas são extremamente inseguras e susceptíveis à fraude. Bem, a gente já sabe, vem falando isso há mais tempo, né? Agora, o que é novidade para mim é que o Alexandre de Moraes, nas eleições de 2022, apesar dele ser o presidente do TSE, ele não dominava o assunto. Os técnicos do TSE esconderam dele. Ele sabia que tinha um esquema, vamos supor, né? Mas eles não sabiam, ele não tinha a dimensão que era o mesário pianista, né? Agora nós vamos ver uma notícia da época que ajuda a corroborar com esse entendimento nosso, tá certo? Vamos ver aqui, ó. Vamos entrar aqui, ó. Aqui está o gráfico do segundo turno, tá certo? Disputa acirrada. Você vê que lá para as 8 horas aqui, ó, Bolsonaro começa na frente, quase com 50%. E o Lula lá embaixo, né? Um pouco mais de 40%. E aí, lá para as 8 horas da noite, é que o Lula ultrapassa o Bolsonaro. E vai para 48% e o Bolsonaro fica com 43,2%. Tá certo? Aqui embaixo, essas outras aqui, ó, é os demais candidatos. Juntando aí todo mundo, inclusive, né, a Simone Tebet com o Ciro Gomes. Agora, vamos ver essa matéria aqui, que foi colocada na época também, Isso aqui é do Valor Invest, que fica no portal do G1. Veja gráfico com virada de Lula no primeiro turno. Aí tem esse texto aí, ó. Vou ver se eu consigo ampliar um pouco, para a gente conseguir ler aqui, ó. O presidente Jair Bolsonaro começou na frente, no início das apurações, porque os estados que o apoiam mais fortemente deram início à contabilização dos votos primeiro. Hein? Os votos que chegaram primeiro foi aqueles em que não houve manipulação dos votos após as 17 horas. Então eles chegaram primeiro. E aonde aconteceu isso? Onde tinha mais fiscalização. E geralmente nos estados do Sudeste, Sul, entendeu? Por que os do Nordeste demoraram? Aí ele fala, os estados onde o Lula tem mais votos não entregaram ainda. Por quê? Porque tinha operação acontecendo depois das 17 horas, que são os estados do Nordeste. Por isso que o Bolsonaro começava na frente e o Lula começava lá atrás. Vamos continuar lendo aqui, ó, um trecho dessa matéria. Vamos ver aqui. Aqui fala, ó. Um frisson durante a apuração dos votos de Jair Bolsonaro, PL, e Luiz Inácio da Silva, PT, na noite deste domingo, 2 de outubro. Quando o Tribunal Superior Eleitoral começou a divulgar os dados da apuração, Jair Bolsonaro, tinha que aparecer o nome aqui, né? Eles não colocaram. Jair Bolsonaro apareceu na liderança com 48% dos votos válidos, enquanto o ex-presidente Lula mostrava pouco mais de 41%. Agora, esse parágrafo é muito importante. Na medida em que a apuração começou a avançar, a diferença foi diminuindo sucessivamente até que, perto das 20 horas, ou seja, mais de 120 minutos após o encerramento das eleições. Não, peraí. 5, 6, 7, 8. Não, são 3 horas. Perto das 20 horas, 3 horas depois, né, que as urnas do Nordeste começaram
né, foram chegando e tudo mais, com 70% das sessões totalizadas, houve uma virada e Lula passou a liderar o primeiro turno. Então, meu amigo, se não fosse a ação do mesário, esses pianistas aí, que o Moraes não conhecia, isso para mim foi uma surpresa agora, entendeu? Porque o que ele fez para diminuir os votos do Bolsonaro, ele fez durante o período eleitoral. Durante o mandato do Bolsonaro, o que ele tentou fazer para prejudicar o Bolsonaro, ele fez. E durante o período eleitoral, o que ele pôde fazer também, período de campanha, né, ele fez. Né, ele derrubou o perfil de apoiadores dele, né, deixou o Nordeste cortar as propagandas do Bolsonaro lá, né, em vez de punir as rádios, não, ele afastou o cara que denunciou, né, colocou blitz no Nordeste durante o período de votação para diminuir a presença do eleitor, porque lá o Bolsonaro ia ser bem votado. Então, com menos eleitor, aumenta a abstenção e aumenta o espaço de manobra para o mesário, aonde não tem muita fiscalização, que é no Nordeste, fazer com que o Lula disparasse as votações lá. Você está entendendo? Então, esse é o raciocínio que a gente está trazendo para vocês. E aí, é possível que o Bolsonaro talvez teria ganho no primeiro turno nas eleições de 2022. Porque quando começou a virar, quando começou a abrir a urna, né, ele estava com 48% dos votos válidos e o Lula com 41%. Essas manobras que aconteceram após as 17 horas, se não tivesse acontecido, o Bolsonaro continuaria aumentando esse percentual. Provavelmente ele teria levado isso no primeiro turno. Essa é a intenção que eu analiso aqui. E por que demorou muito os votos do Nordeste chegar? Chegou lá para 20 horas, 3 horas depois. Porque era importante também fazer Senado. Então, Senado é um número só. Então, vamos supor que o mesário esteja atuando depois, ele vai votar 13, né? Ele vota 3 para Senado, e depois confirma e confirma para Lula. E aí ele faz isso no lugar do eleitor que não foi votar. Quem diz isso não sou eu, é o ministro Flávio Dino. Então, se querem processar, processem o ministro Flávio Dino, tá certo? Que foi um que beneficiou desse esquema, porque ele foi eleito senador na época, em 2022, no primeiro turno, com essas urnas que demoraram a chegar, com essas falas aí, desses diálogos cabulosos entre o ministro e membros do TSE. Então, isso tudo que está com Elon Musk, né, pode ser a ponta de um iceberg do que vem por aí. E agora eu quero deixar para vocês uma lembrança, né, de que hoje é dia 1º de dezembro, o ano está acabando. E quem trabalha com esse tipo de projeto, né, que é trazer conteúdo para a rede social, principalmente esse conteúdo, né, que não é monetizado, porque isso cai lá no, entendeu? Nesse sistema lá, desse sistema de espionagem da rede social, fala, essa notícia é ruim para a gente, desmonetiza. E aí a gente conta com o apoio dos membros da CCI, com o nosso Pix aqui, jpnoticias@gmail.com. É com esse aí que a gente vai manter essa comissão aberta, e até 2024, se vocês me mantiverem aqui, a gente vai consertar esse país, tá certo? Então, eu não tenho muito tempo de vida, não sei se vocês ainda têm. Se vocês quiserem contribuir para ajudar nesse projeto, eu agradeço. Se não, eu volto para minha oficina de marcenaria fazer meus joguinhos de jogos educativos. Mas eu prefiro ajudar o Brasil. Então, se vocês quiserem estar junto comigo, vamos avançando nessa. Um abraço, fique com Deus e que o manto de Nossa Senhora proteja
e abençoe todos vocês. Então Moraes também estava sendo iludido, hein, cara? Não sabia do mesário. Eu acho que ele foi descobrir isso com a gente. Eu acho que o único canal que revela isso no Brasil é a Comissão Cidadã de Inquérito. Confirma aí. Comente, hein, gente? É importante.